Olá! A partir de agora você vai conhecer a vida e a obra de Frei Policarpo Berri. O religioso franciscano chegou aqui em Pato Branco em 1956 e permaneceu até 2020, quando ele faleceu. Num trabalho de parceria entre a TV Selinalta e a Pascom, a Pastoral de Comunicação da Paróquia São Pedro Apóstolo aqui em Pato Branco, nós vamos saber um pouco mais da vocação, da formação, do empreendedorismo e até das graças alcançadas atribuídas por muitos ao religioso. A partir de agora, Policarpo, uma vida entregue a Deus. Quem visita o Memorial Som e Imagem Policarpo Berri na rede Selinalta encontra no acervo objetos que ajudam a contar a história do franciscano que dedicou a maior parte da sua vida à comunidade de Pato Branco. Equipamentos de radiodifusão que marcaram o início do que hoje é a rede Selinalta, a cadeira usada nos últimos tempos, peças litúrgicas, vestes sacerdotais, o último sapato usado por Frei Policarpo. Um memorial que resume um pouco o que foi a vida de Frei Policarpo Berri, um homem tido por muitos como à frente do seu tempo, religioso, empreendedor e santo para muitos. Mas como teria nascido a vocação desse religioso que fez tanto, especialmente pela comunidade de Pato Branco? O documentário Policarpo, Homem de Fé, produzido pelas jornalistas Marilena Chociá e Caroline Paim, ainda em 2011, tem essa resposta. Frei Policarpo nasceu e viveu até os 11 anos nesta casa, entre montanhas e vales, em Rodeio, Santa Catarina, numa família muito religiosa e amorosa. A nossa família, nós éramos 11 irmãos, né? Eram 7 homens e 4 senhoras, mulheres, né? E nós trabalhamos na lavoura, né? Plantação principalmente de arroz, né? E outras coisas também junto, né? Mandioca, café, e criava porco, galinha, tudo, né? Nos primeiros 11 anos da minha vida, eu morei nessa casa aqui. A minha falecida mãe, por exemplo, nas férias, né? Quando vinha, às vezes, diversos padres de férias, né? Então, às vezes tinha 3, 4, 5 missas, ela não perdia uma, não. Recordação de uma mãe muito boa, o papai também, e eram muito amigos das crianças e eram muito bem entendidos no assunto familiar. Por isso a gente guarda sempre uma boa recordação de todos os irmãos também que eram muito amigos. Nossa mãe sempre insistia muito, gostaria que nós ficássemos padres. E aos 11 anos de idade, quando eu tinha terminado os 4 anos primários, eu fui para o seminário de Rio Negro. Eu tinha 11 anos em 1936 e fiquei aqui em Rio Negro durante 8 anos. Depois de Rio Negro, o jovem Inácio voltou para Rodeio, terra natal, para o noviciado. Durante o ano 1944, eu passei o ano inteiro no noviciado e quando eu recebi o hábito franciscano, recebi o nome de Frei Policarpo. Foi um ano assim de sacrifício, de experiência também, onde a gente aprendeu muitas coisas sobre a vida franciscana e também a futura vida sacerdotal. Jesus é o caminho que nos conduz a Deus. Vós sois o caminho, a verdade. Na nossa família nós fomos estudar 4. O último, o menor da casa, ficou 5 anos no seminário aqui de Rio Negro, depois voltou para casa. O Frei Hermínio foi ordenado em 1937, o Frei Silvio no ano seguinte, em 1938,
Eu fui ordenado em 1950. Já com o nome de Frei Policarpo, foi ordenado sacerdote no dia 25 de julho de 1950, depois de estudar filosofia e teologia em Curitiba e Petrópolis. Trabalhou em Niterói, depois veio a Pato Branco. Eu cheguei mais ou menos no fim de janeiro de 1956. A cidade era de madeira, não havia nenhuma casa de material, havia muita poeira no verão, quando havia seca, né? E muita lama quando chovia. Frei Policarpo Berri, uma vida entregue a Deus. Pato Branco era uma pequena vila quando Policarpo chegou aqui em 1956, depois de ter trabalhado em Niterói, no Rio de Janeiro, desde a sua ordenação. Aqui se envolveu na vida da comunidade e precisavam de um instrumento para encurtar o caminho para evangelizar. E com seus confrades decidiram comprar a então Rádio Colmeia, no ar há 3 anos, que pertencia a um grupo liderado pela família Rutilli. E depois de 3 anos de funcionamento, o Otávio Rutilli manifestou o desejo de vender, então nós combinamos com os frades daqui, que era o pároco Frei Honorato Brigman, Frei Inocêncio e eu, e combinamos com o padre provincial para ver se ele dava licença de comprar. E o Frei Leodoro Miller, que é provincial de São Paulo, disse que estaria muito de acordo desde que não comprometesse a província com dívidas. Nesta entrevista, gravada no dia do seu aniversário, 3 meses antes da sua morte, Frei Policarpo lembrou e explicou que o pagamento da então Rádio Colmeia foi com outra emissora em União da Vitória. Pertencia à Rádio Cultura de Curitiba e foi a moeda usada para fazer negócio em Pato Branco. Pagamos a de União da Vitória e ele nos deu aqui a Rádio Pato Branco. Era preciso mudar o nome da emissora. Veio o Monsenhor Jorge de Palmas, trazendo Nossa Senhora, chamando de Selinalta. Então, Frei Galdino deu a ideia, vamos chamar esse nome de Selinalta Nova Rádio, né? Na tradução do latim, Selinalta quer dizer navegante espacial ou aquela que leva para o céu. Policarpo foi incansável para vencer a burocracia. Fez muitas viagens à capital federal, como contou no documentário Policarpo, Homem de Fé. Outra oportunidade, fiquei mais 31 dias em Brasília, até a rádio ser registrada no Tribunal de Contas, que era muito difícil. Assisti até a reunião onde foi registrada e aprovada, porque senão a gente vai embora, aquilo fica tudo parado de novo, né? A emissora passou a ser mais um instrumento de evangelização e de educação. O empresário Olívio Choqueta acompanhou desde o início o alcance da Selinalta. Foi uma conquista muito grande para a comunidade católica, porque, veja bem, dentro de tudo que se passava, passou a ter as programações católicas também para nós. Então isso foi muito importante. Selinalta, navegante espacial. Como empreendedor, Frei Policarpo não se contentou apenas com a então Rádio AM. Foi em busca de um canal FM, hoje é Movimento FM, e de um canal de televisão. Contou com o apoio dos confrades para ir em busca de um canal de TV para Pato Branco. Frei Eugênio era entusiasmado pela televisão, né? O Frei Eugênio ia viajar para conseguir as coisas, né? Desde a década de 1960, Frei Policarpo correu em busca do sonho, mas esbarrou em questões burocráticas. O plano de televisão foi feito no tempo por Getúlio Vargas, né? E Pato Branco não existia naquela época, então eles tinham colocado Palmas, né? Então pensamos-se, uma ideia era transferir de Palmas para cá, né? Mas depois surgiu também, eles estavam elaborando o plano novo, mas é que demorou 8 anos para sair esse plano, né? E nós então pagamos o estudo para o Canal 7, né? Mas o esforço valeu a pena. Com a ajuda de outros freis, como Sérgio Hillesheim e Nelson Rabelo, o canal foi oficializado. Esta foto é emblemática. Dia da concessão do canal em 1979. Então ele foi um batalhador pela televisão. Foi um sonho dele sempre, muito grande.
lá nos idos de 63, 62, né? E ele contando, com os olhos brilhando, né? Que ele já estava comprando todo o maquinário, que já tinha ido para a Alemanha, né? Tinha ido para a Europa. E era um sonho dele, né? E o mais importante de tudo, que é a primeira emissora católica na mão da igreja, né? E é obra daqui, né? Nasceu aqui com o Frei Policarpo e os outros freis. Hoje a Selinalta FM, a Movimento FM e agora a TV Selinalta formam a Rede Selinalta de Comunicação, fundamental para propagar o Evangelho e o desenvolvimento socioeconômico da região. O que a rádio e a própria televisão depois trouxe de progresso, de informações, principalmente para o Sudoeste e a nossa cidade em si, que foi reconhecida a nível nacional hoje, eu acredito que foi em função principalmente da TV Sudoeste e da própria Rádio Selinalta. Se criou ouvindo, né, Selinalta, aulas radiofônicas. Então, para nós, sempre foi uma pessoa que estava sempre um passo à frente. Ele era uma pessoa fora da curva, né? Foi uma pessoa extremamente inteligente, extremamente informada. Eu lembro que algumas vezes eu levei ele lá para o parque. Ele sabia de tudo que acontecia em Pato Branco, de tudo que acontecia na região, no comércio. Naquela época a gente tinha coragem. Quando a gente trabalha na rádio, a gente fica apaixonado, né? Frei Policarpo Berri. Uma vida entregue a Deus. Em outubro de 1957, eclodiu a revolta dos poceiros aqui na região sudoeste. Companhias de terras usavam jagunços para expulsar os colonos de suas posses. Ele chegava, ele expulsava os donos da casa e nós metia o pé para o mato e eles matavam as criações, matavam tudo que tinha. Eles tacavam fogo na casa. A rádio, ainda colmeia, deu voz aos colonos que reagiram. Quando nós começamos a campanha contra as companhias, nós recebíamos todo tipo de ameaças. Todos. Até de que nós sofreríamos atentados e tudo. Os políticos todos disseram, vamos fazer uma reunião para ir para Curitiba para pedir ao governo para fechar as companhias. Então, foi um domingo de tarde, pediram que eu fosse junto lá no pavilhão, na frente da prefeitura, o pavilhão da igreja, né? O pessoal disse, como temos todos os partidos, é melhor pôr o padre aqui no meio como presidente da reunião. É um exemplo de reforma agrária bem sucedida. E isso tudo era papel dos meios de comunicação e dessa presença franciscana. Policarpo foi sábio ao usar a Selinalta para causas pastorais. Ele sempre interpretou o trabalho do rádio como sendo um subsídio forte para a pastoral dos franciscanos aqui na região. A emissora foi sempre utilizada para angariar fundos, para motivar os agricultores a colaborarem na construção, naquela época em que a igreja foi feita muito na base do mutirão. A vida não era fácil para os franciscanos exercerem a função de sacerdotes na comunidade do interior. Uma vez eu fui guarda-chuva aqui a pé até a encruzilhada para pegar uma carona, num sábado, né? E fiquei horas a fio lá esperando e cheguei até Ponte Santana. Aí quando o homem que me esperava do Mundo Novo para me levar lá, ele foi embora porque ficou esperando muito tempo, então eu tive que ir a pé até Mulatas. Lá então me emprestaram um cavalo e uma capa e eu com guarda-chuvas e fui no meio dos pinheirais e errei o caminho, era só trovoada, um raio atrás do outro e assim, eu andando lá no meio daqueles matos, só pinheiro do lado esquerdo e do lado direito, cheguei até os pastorelos. E lá então eles me conduziram até os Dallagnol, que era o lugar onde havia a Capela Santa Bárbara, que depois se transformou em Nossa Senhora da Salete de Rio Elias. Dificuldades mescladas com fatos pitorescos que ganhavam várias interpretações. No programa Sudoeste Destaque, gravado em 2011, Policarpo contou por que foi proibido de dirigir. Tem a ver com um acidente ao ir para uma festa em Vitorino. Quando cheguei lá no Rio Caçador,
a minha família Calef tinha uma turma de gente, eles todos cumprimentaram, levantaram a mão. Aí eu fiquei pensando, será que alguém pediu carona ou só me cumprimentaram, né? Naquela dúvida eu virei o carro e bateu num pinheiro que estava no chão e empurrei 1 metro para frente, né? Depois o Frei Gonçalo disse, você é muito distraído, então não deve guiar. Outro fato pitoresco foi na festa de inauguração da Igreja Matriz, em 1965. Foi quando Policarpo ganhou um jipe no sorteio de uma rifa. Eu agradeci ao povo e disse que eu ia rezar a missa e que agradeci a Deus também por ter ganho o jipe, né? Então, enquanto o pessoal tomava cerveja, também Dom Carlos estava lá junto tomando cerveja, né? O povo começou a inventar assim, diziam assim que o Frei Policarpo está rezando a missa e diz, o Senhor, em vez de dizer o Senhor esteja contigo, e o povo respondia, e contigo também, ele falava assim, cadê o jipe, né? E aí o povo respondia, isso é lá contigo. Durante a produção do documentário Policarpo, Homem de Fé, há 14 anos, o veículo foi localizado no interior de Pato Branco, bem conservado. A memória privilegiada do Frei Policarpo lembrou porque a primeira paróquia de Pato Branco tem como padroeiro São Pedro Apóstolo. Havia 4 Pedros na comissão da igreja e os 4 Pedros escolheram então São Pedro como padroeiro principal da paróquia, né? Frei Policarpo foi professor e solidário com quem ensinava. Eu dava aula de educação artística e a gente tinha que ter a assinatura do Frei Policarpo, porque ele era a pessoa dentro de Pato Branco que tinha formação nessa área. Então, para o setor educacional do Paraná, não é? Ele tinha que dizer que a gente ia poder ser uma professora de educação artística. E a música, quanta aula de música que ele deu, quanta gente ele ensinou. Me lembro de uma campanha que também chefiada por ele, Frei Policarpo, para a aquisição do órgão comprado na Alemanha. Frei Policarpo Berri, uma vida entregue a Deus. A imagem de Frei Policarpo, abençoando pessoas, plantações e animais, é constante na memória de quem o conheceu. Era tido como Frei das Bênçãos, especialmente nos hospitais. Durante décadas levantava de madrugada para abençoar os doentes e levar a comunhão. E os relatos de graças alcançadas são abundantes. O conciliador e mediador judicial Juliano Veronese sofreu um grave acidente de carro em 2012. Tive várias sequelas no meu corpo, traumatismo craniano e fiquei 40 dias internado aqui no Hospital São Lucas. Desses 40 dias eu fiquei 15 na UTI. Desses 15 dias, a minha saturação ela oscilava em torno de 70, por aí. O médico Oswaldo Pipino é testemunha da ciência na graça alcançada por Juliano. Como intensivista, na época cuidou de Juliano na UTI. Teve perda de massa encefálica, na época foi muito mexido, o cérebro dele estava, digamos, praticamente imprestável. Porém, ele tinha um problema maior ainda que ameaçava diretamente a vida dele, que era o pulmão. Então ele teve um trauma pulmonar muito forte. Ele acabou ficando um período de mais ou menos uma semana com uma oxigenação do sangue de 70%, que é uma oxigenação extremamente baixa que faria um mal cerebral muito, muito pesado. E para piorar ainda, ele teve várias paradas cardíacas. Mas Juliano suportou todo o quadro negativo, atribui a surpreendente recuperação a Frei Policarpo. Policarpo ele frequentava, tinha livre acesso ao hospital, ele passava todos os dias aplicando suas bênçãos, pedindo melhora para todos que estavam lá. E eu fui um dos agraciados. Só dele sair vivo já é uma graça muito grande. O fato dele sair praticamente sem sequelas é impressionante. Policarpo abençoava, mas não negava a ciência. A prova está no relato de Estela Passione Valério. Ela não conseguia ser mãe e um dia, por acaso, encontrou Frei Policarpo. Eu saí com um exame que eu poderia, estava tudo certo para eu ter filho, mas eu não engravidava. E aí na hora eu falei, eu vou parar aqui.
Aí eu parei e ele tava ali na frente. Ele falou, o que foi? Eu falei, Frei, eu não engravido. Ele falou, mas você vai engravidar. Aí ele abriu a gavetinha dele, pegou um papel, uma agenda e anotou o número do telefone do Dr. Caran, que era o médico de Curitiba, para eu, fazer a consulta. Com o tratamento, Estela realizou o sonho. E aí eu engravidei e eu tenho o Pedro. Ele tem 6 anos e grávida do Pedro, eu tirei foto com o Policarpo e falei, Frei, eu tô aqui grávida. Rita de Cássia, fotógrafa aposentada, amiga de Policarpo, é uma das diversas pessoas que presenciaram um fato atribuído à força das bênçãos do religioso em vida. Foi durante uma procissão no terço das primeiras sexta-feiras do mês, que era liderada pelo franciscano. Nós chegamos na frente ali na Caixa Econômica, começou a dar relâmpagos. E começou a se armar um tempo muito feio, muito relâmpago. E a gente indo, Eu falei pro Policarpo como se nada tivesse acontecendo. Você não enxergava, estava branco de chuva, uma chuva torrencial. E nós seguimos, eu falei pro Policarpo continuando aquele passinho dele, com as mãozinhas assim. Fomos, e a gente olhava para trás, a chuva estava atrás de nós. Quando a gente entrou dentro da capela, ela na capela atrás, quando todas as pessoas que estavam na procissão entraram, deu um temporal, sabe, que não tinha como a gente ouvir de tanta chuva que caía pedra, sabe? A gente presenciou um milagre do Frei Policarpo dele vivo, porque a chuva ela esperou nós passarmos. Ivânia Broco Boldrini também viveu uma experiência de graça alcançada. Foi quando estavam construindo na fazenda um lugar sem vizinhos por perto. Muitos furtos foram registrados e foi em busca da bênção do Frei Policarpo. Ele me olhou e falou assim, eu vou exorcizar aqui hoje e nunca mais ninguém vai ter roubado nada. E assim, fazem mais de 10 anos, nunca mais ninguém roubou nada lá. Muitos relatos chegaram até a Pascom através das redes sociais, como o da Sara, seu filho nasceu prematuro e teve paradas cardíacas. A doutora Sandra apareceu no quarto, de madrugada ela foi até o quarto e falou que não tinha mais o que fazer com ele. Ele tinha sofrido 4 paradas cardiorrespiratórias e foi quando a minha irmã foi até a paróquia, pediu pelo Frei Policarpo. Aí o Frei Policarpo entrou, apertou na bochechinha do Antônio e perguntou o nome dele. Eu falei Antônio Gabriel e ele falou, então eu invoco o anjo Gabriel. Pegou a água num copinho, batizou ele ali. Eu tenho certeza que o Frei nem tinha saído ainda, do hospital. E os aparelhos começaram a apitar. Doutora, o que tá acontecendo, Minha mãe ali. E a doutora colocou as 2 mãos no rosto, suspirou e fez assim, não é a primeira vez que o Frei faz isso. Diante das manifestações de gratidão a ele, como bom franciscano, Policarpo sempre manteve a humildade. Muita gente se curou e tudo, mas não é por causa de mim, mas por causa de Deus e Nossa Senhora. Frei Policarpo Berri, uma vida entregue a Deus. Era um domingo, 4 de outubro de 2020, dia de São Francisco de Assis. A equipe da TV iria fazer uma reportagem sobre o santo patrono da ecologia e da proteção dos animais, na celebração das 8 horas na Matriz São Pedro Apóstolo. Mas a pauta mudou com o anúncio de Frei Alex. Do dia 3 para o dia 4, Francisco de Assis faz sua passagem. Parte deste mundo para a casa de Deus. Nesta noite, do dia 3 para o dia 4, Frei Policarpo também fez sua passagem para a casa de Deus, junto ao dia de São Francisco. O médico Fabrício Zandonai explicou a causa da morte. Todo o conjunto, idade muito avançada, problema cardíaco, e no fim foi causa natural. Isso que foi constado no óbito. O velório começou na capela do mosteiro Nossa Senhora de Fátima, onde Policarpo celebrava e era confessor das monjas. Depois o corpo foi trazido para a Matriz São Pedro Apóstolo.
As despedidas foram lentas e escalonadas por conta da pandemia do coronavírus. Na segunda-feira, dia 5 de outubro, Frei Policarpo foi sepultado dentro da matriz. Todos os meses, no dia do sepultamento, a comunidade celebra e pede graças ao franciscano tido como santo. A urna fica cheia de pedidos. Um ser iluminado que viveu humanamente seu sacerdócio. Até o nome, Policarpo, que no grego quer dizer aquele que produz muitos frutos, vem ao encontro das suas realizações reconhecidas pela comunidade e lideranças. Ele, como empreendedor, foi uma pessoa extraordinária porque ele tinha uma visão sempre à frente das coisas. Eu acho que o Policarpo foi o herói para a cidade de Pato Branco. Hoje dá para ser considerado um herói. Não só como um frei que todo mundo não só admira, mas eu tenho ele como um santo. Esse foi literalmente um herói para a nossa cidade. Hoje, como é que está a comunicação, né? Rádio Selinalta, TV Selinalta hoje, né? Então, para nós que nascemos aqui nessa cidade e já estamos vivendo há muitos e muitos anos, é uma alegria, é um orgulho para nós. Eu me lembro muito bem tanto do Policarpo como do Frei Sérgio também, teve uma importância muito grande. Eu acho que para o desenvolvimento isso foi fundamental. Eles tinham uma visão do futuro, uma visão que foi muito importante. Gostava de celebrar com os amigos, mas sem se deixar levar pelo orgulho. Recebeu em vida muitas homenagens, como o título de cidadão honorário do Paraná e a Medalha do Pinheiro, o reconhecimento máximo do governo do estado. Para ele, gesto importante, mas não para perder a humildade, marca registrada do religioso franciscano. São Francisco de Assis dizia que nós somos todos servos inúteis. A gente deve trabalhar, mas sempre reconhecer até o fim da vida que a gente fez pouco. E como servidores de Deus, a gente tem que começar sempre de novo. Comecemos, irmãos, dizia ele, porque até agora quase nada fizemos. O pouco que fizemos, Deus quis que fosse homenageado também nesta ocasião. Logo após sua morte, o então prefeito Agostinho Zucchi enviou para a Câmara e foi aprovada lei que nominou Frei Policarpo protetor de Pato Branco. O protetor da nossa cidade, creio que esta é a homenagem mais que merecida, né, para o nosso querido Frei Policarpo. Agora, na condição de conselheiro do Tribunal de Contas, Zucchi lembra de um momento marcante, ainda como prefeito. Iria transferir a abertura do Natal em 28 de novembro de 2015, por conta do mau tempo. Antes, recorreu a Frei Policarpo. Antes de cancelar, eu falei, não, eu quero falar com o Frei Policarpo. Me dirigi da prefeitura, fui até a Canônica e falei com o Frei Policarpo. Disse, Frei, nós temos a abertura às 19 horas, o tempo está desse jeito, queria que o senhor fizesse uma oração e me desse uma ideia. E ele falou, pode fazer a abertura. E fez uma oração. Impressionante, quando chegou, 18h30 por aí, o tempo começou a se abrir e tivemos uma noite maravilhosa com um desfile extraordinário. Aliás, até falei naquele dia, né, na abertura do Natal. Realmente uma graça, uma bênção, né, uma bênção divina, algo assim extraordinário que me marcou muito. Frei Policarpo viveu 96 anos, vida profícua para o reino de Deus, que segue a nos abençoar. O Senhor vos abençoe e vos guarde, o Senhor vos mostre sua face em companhia de vós. O Senhor volva seu rosto para vós e vos dê a paz. O Senhor vos abençoe, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Irmão Sol, com irmã Luz, trazendo o dia pela mão. Irmão Céu, de intenso azul, a invadir o coração.